Pai descobre marcas de agulhas no braço do filho e a verdade o destrói de forma cruel. Miguel sempre foi o tipo de pai que daria tudo pelo filho. Lucas era seu universo, um adolescente sonhador, com olhos brilhantes e um futuro cheio de promessas. Mas tudo mudou numa tarde ensolarada, quando Miguel, enquanto arrumava o quarto do filho, se deparou com algo que o fez congelar. Marcas de agulhas no braço de Lucas. Numa fração de segundo, seu coração disparou. Aquelas pequenas manchas vermelhas eram como sinais de alerta, gritos silenciosos que ecoavam no fundo de sua mente. Logo, a fantasiosa vida que construíra ao lado do filho desmoronou numa avalanche de desespero. Miguel não conseguia entender. O garoto que sempre falava sobre seus sonhos de se tornar um engenheiro e mudar o mundo agora parecia envolto em um manto de mistério. As conversas que antes eram recheadas de risadas e planos para o futuro foram substituídas por olhares furtivos e silêncios desconfortáveis. Cada dia que passava, Miguel sentia o afastamento de Lucas como um punhal cravado em seu peito. Ele observava o filho cada vez mais enclausurado em seu próprio mundo, longe da alegria e do amor que sempre compartilhavam. Uma noite, após uma discussão acalorada, Miguel começou a investigar o que realmente estava acontecendo. Ele nunca havia sido do tipo a invadir a privacidade do filho, mas a dor o impulsionou a buscar respostas. O que descobriu foi aterrador. Uma rede de tráfico de drogas a que Lucas parecia estar se envolvendo. A realidade se revelava cruel, como um filme de terror que ele não havia escolhido assistir. Em meio à sua angústia, um personagem enigmático entrou na vida de Lucas. O tal mentor, um jovem carismático, irradiava uma aura de confiança que atraía todos ao seu redor. Mas Miguel podia sentir a manipulação por trás daquele sorriso. O garoto que um dia sonhara em ter uma vida brilhante, agora parecia estar se perdendo sob a influência desse suposto amigo. E Miguel, impotente, se via à beira do abismo, sem saber como salvar seu filho. O sofrimento se intensificava. Cada marca no braço de Lucas contava uma história dolorosa e Miguel carregava a culpa de não ter percebido antes. Ele se lembrou de uma tragédia da própria família, um irmão perdido para o vício, um segredo que sempre foi sussurrado em voz baixa. Aquilo agora o assombrava, fazendo-o questionar suas escolhas, seu passado, sua capacidade de proteger Lucas. Quando Miguel finalmente decidiu confrontar Lucas, o ambiente em casa era carregado de tensão. O que falar? Como se abrir sem afastar ainda mais o garoto? O dilema era profundo como um mar revolto. Mas antes que pudesse tomar a decisão certa, algo mudou. E Miguel percebeu que a vida do filho poderia estar prestes a mudar para sempre, em uma direção perigosa. No impulso desesperado, decidiu revelar o segredo da família, acreditando que talvez isso pudesse resgatar Lucas. Mas as consequências disso poderiam ser devastadoras. E agora? Pensou Miguel, enquanto seus olhos buscavam os do filho, sentindo que tudo estava em jogo. Ele sabia que a revelação poderia ser a chave para salvar Lucas, mas também poderia ser a última gota para um relacionamento à beira do colapso. O futuro que imaginava para ambos estava em risco, e a pergunta que não queria fazer se tornava cada vez mais clara. Qual seria o preço a se pagar por essa verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu o peso da revelação se acumulando em seu peito, como se uma rocha estivesse prestes a estourar seu coração. Ele olhou para Lucas com aquele olhar vazio e distante, imaginando se conseguiria salvar o filho de si mesmo. As palavras dançavam em sua mente, mas o medo de pronunciar cada uma delas o paralisava. Lucas, começou hesitante, mas antes que pudesse continuar, o celular do garoto vibrou, cortando a tensão no ar. Lucas olhou rapidamente para a tela, um lampejo de ansiedade cruzando seu rosto. É só um segundo, pai, ele disse, movendo-se rápido em direção ao corredor. Miguel se sentiu como um estranho em sua própria casa. O que havia acontecido com o filho que sonhava em ser engenheiro? A distração e a pressa de Lucas lhe diziam que algo mais profundo e inquietante estava acontecendo. Com o impulso, Miguel decidiu segui-lo. No entanto, ao virar a esquina, o que viu o deixou paralisado. Lucas estava cercado por amigos, mas um deles, um garoto mais velho, parecia ter uma influência sobre todos ali. Era o tal mentor que Miguel já desconfiava. O clima estava carregado. Risadas nervosas e olhares cúmplices preenchiam o ar. Miguel se aproximou furtivamente, tentando ouvir a conversa. Isso vai mudar tudo, mano. Você pode fazer parte de algo muito maior, dizia o amigo mais velho, enquanto gesticulava com um pacotinho em mãos. Miguel sentiu o estômago embrulhar. A verdade que ele temia agora parecia ser mais devastadora do que ele poderia imaginar. Impulsivamente, ele decidiu intervir. Lucas! Gritou enquanto atravessava o grupo de adolescentes. O súbito silêncio varreu o ambiente. Todos os olhos agora fixos em Miguel, que estava com o coração acelerado, quase saindo pela boca. Pai, não! Lucas começou, mas Miguel não estava ouvindo. Ele estava focado no garoto mais velho, que analisava a cena com um sorriso desdenhoso. O que você está fazendo com meu filho? Bradou Miguel. O jovem olhou para Miguel, desafiador. Não se preocupe, senhor. Lucas é um cara inteligente. Ele sabe o que está fazendo, provocou, enquanto os outros riam. Furioso, Miguel estava prestes a responder, mas Lucas o interrompeu. Para, pai. Você não entende. A voz dele estava cheia de desespero e Miguel sentiu que estava perdendo o filho diante de seus olhos. Então, um barulho súbito cortou a tensão. Um tiro. O som ecoou como um trovão, fazendo todos os adolescentes gritarem e se dispersarem. Miguel ficou paralisado, o medo tomando conta dele. Lucas caiu no chão, uma expressão de choque em seu rosto, enquanto todos corriam em pânico. Lucas! Miguel gritou, caindo ao lado do filho. O tempo parecia parar. O que tinha acontecido? A visão da cena era um pesadelo, com Lucas pálido e sem compreensão no olhar. Miguel sentiu suas mãos tremendo enquanto ele verificava o garoto. Não havia sangue, mas seu coração estava acelerado, pulsando como se presenciasse uma tragédia. Pai, Lucas começou, mas a dor era evidente. Em meio ao caos, Miguel se deu conta de que o tiro não era direcionado a eles. Na confusão, ele viu a figura do mentor desaparecendo na multidão. O garoto não era apenas uma influência para Lucas. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Miguel sentiu a adrenalina e o pânico se misturando. Ele havia entrado em uma espiral de segredos que eram mais profundos do que imaginava. O dilema agora não era só sobre Lucas, mas sobre forças muito maiores. Era um abismo, e eles podiam estar em pé na borda. Por favor, não me deixe, filho, Miguel sussurrou, enquanto a vida de Lucas parecia escorregar por entre seus dedos. O que viria a seguir seria uma batalha que Miguel nunca poderia ter previsto.
era apenas o começo de uma luta contra os demônios, que ameaçavam devorar seu mundo. E com o olhar penetrante de Lucas, Miguel sabia que a verdade poderia ser ainda mais cruel do que o silêncio que os envolvia. E agora? A pergunta ecoava na mente de Miguel, enquanto a luz do dia começava a se apagar, não apenas fora, mas dentro de sua própria alma. Se ele havia perdido Lucas para as sombras, o que mais ele ainda poderia perder? Miguel sentiu o peso da revelação se acumulando em seu peito, como se uma rocha estivesse prestes a estourar seu coração. Ele olhou para Lucas com aquele olhar vazio e distante, imaginando se conseguiria salvar o filho de si mesmo. As palavras dançavam em sua mente, mas o medo de pronunciar cada uma delas o paralisava. Lucas começou hesitante. Mas antes que pudesse continuar, o celular do garoto vibrou, cortando a tensão no ar. Lucas olhou rapidamente para a tela, um lampejo de ansiedade cruzando seu rosto. "É só um segundo, pai", ele disse, movendo-se rápido em direção ao corredor. Miguel se sentiu como um estranho em sua própria casa. O que havia acontecido com o filho que sonhava em ser engenheiro? A distração e a pressa de Lucas lhe diziam que algo mais profundo e inquietante estava acontecendo. Com um impulso, Miguel decidiu segui-lo. No entanto, ao virar a esquina, o que viu o deixou paralisado. Lucas estava cercado por amigos, mas um deles, um garoto mais velho, parecia ter uma influência sobre todos ali. Era o tal mentor que Miguel já desconfiava. O clima estava carregado. Risadas nervosas e olhares cúmplices preenchiam o ar. Miguel se aproximou furtivamente, tentando ouvir a conversa. "Isso vai mudar tudo, mano. Você pode fazer parte de algo muito maior", dizia o amigo mais velho, enquanto gesticulava com um pacotinho em mãos. Miguel sentiu o estômago embrulhar. A verdade que ele temia agora parecia ser mais devastadora do que ele poderia imaginar. Impulsivamente, ele decidiu intervir. "Lucas!" gritou enquanto atravessava o grupo de adolescentes. O súbito silêncio varreu o ambiente. Todos os olhos, agora fixos em Miguel, que estava com o coração acelerado, quase saindo pela boca. "Pai, não!" Lucas começou, mas Miguel não estava ouvindo. Ele estava focado no garoto mais velho, que analisava a cena com um sorriso desdenhoso. "O que você está fazendo com meu filho?" bradou Miguel. O jovem olhou para Miguel, desafiador. "Não se preocupe, senhor. Lucas é um cara inteligente. Ele sabe o que está fazendo", provocou, enquanto os outros riam. Furioso, Miguel estava prestes a responder, mas Lucas o interrompeu. "Para, pai! Você não entende!" A voz dele estava cheia de desespero, e Miguel sentiu que estava perdendo o filho diante de seus olhos. Então, um barulho súbito cortou a tensão. Um tiro. O som ecoou como um trovão, fazendo todos os adolescentes gritarem e se dispersarem. Miguel ficou paralisado, o medo tomando conta dele. Lucas caiu no chão, uma expressão de choque em seu rosto, enquanto todos corriam em pânico. "Lucas!" Miguel gritou, caindo ao lado do filho. O tempo parecia parar. O que tinha acontecido? A visão da cena era um pesadelo, com Lucas pálido e sem compreensão no olhar. Miguel sentiu suas mãos tremendo enquanto ele verificava o garoto. Não havia sangue, mas seu coração estava acelerado, pulsando como se presenciasse uma tragédia. "Pai, Lucas começou, mas a dor era evidente. Em meio ao caos, Miguel se deu conta de que o tiro não era direcionado a eles. Na confusão, ele viu a figura do mentor desaparecendo na multidão. O garoto não era apenas uma influência para Lucas. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Miguel sentiu a adrenalina e o pânico se misturando. Ele havia entrado em uma espiral de segredos que eram mais profundos do que imaginava. O dilema agora não era só sobre Lucas,
mas sob forças muito maiores. Era um abismo e eles podiam estar em pé na borda. Por favor, não me deixe, filho, Miguel sussurrou, enquanto a vida de Lucas parecia escorregar por entre seus dedos. O que viria a seguir seria uma batalha que Miguel nunca poderia ter previsto. Era apenas o começo de uma luta contra os demônios que ameaçavam devorar seu mundo. E com o olhar penetrante de Lucas, Miguel sabia que a verdade poderia ser ainda mais cruel do que o silêncio que os envolvia. Mas antes que pudesse se recompor, um dos meninos que havia fugido começou a gritar de novo ao longe. "Olhem, a polícia!" E a cena mudou novamente. Vários carros de polícia chegaram rápido, sirenes cortando o ar tenso. Miguel sentiu seu coração parar. O que mais poderia acontecer? No meio daquela confusão, ele viu uma figura familiar sair de uma das viaturas. Era o irmão que ele pensava ter perdido para o vício. O mesmo que havia levado a dor para sua família. E agora, ali estava ele, usando um uniforme da polícia. Miguel mal podia acreditar. Seu irmão estava de volta, mas como policial? A realidade lhe batia com força. E o que vinha a seguir? O que isso significava para Lucas, para eles dois, para todo o legado da família? A cena se desenrolava diante de seus olhos. E a questão queimava em sua mente. Qual era a verdade oculta por trás desse reencontro? E Miguel, entre a esperança e o desespero, não sabia como tudo aquilo terminaria. Miguel ficou paralisado ao ver seu irmão de farda, com a insígnia da brilhando sob as luzes da sirene. Era como se um tapa na cara o acordasse de um pesadelo. Bruno? Ele havia sido uma sombra em sua vida, uma lembrança do que poderia ocorrer quando os demônios se apoderavam de uma pessoa. A adrenalina pulsava nas veias de Miguel. Ele mal se lembrou de Lucas, que ainda estava no chão. O caos ao redor sumiu, e tudo o que importava era entender o que estava acontecendo. Bruno virou-se em sua direção. E Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. Era ele, mas ao mesmo tempo não era. O irmão que havia perdido para o vício tinha voltado, mas agora como um oficial da lei? "Você está bem, Miguel?" perguntou Bruno, um misto de preocupação e autoritarismo na voz. Miguel hesitou, sem saber como responder. O tempo parecia suspenso enquanto observava aquele homem de uniforme, que ele havia imaginado como um fardo, agora diante dele com poder e autoridade. "E o Lucas?" Miguel finalmente conseguiu perguntar, sua voz saindo como um sussurro. Ele se virou para o filho que ainda estava no chão, com um olhar vazio, a batalha interna entre alívio e terror refletida em seu semblante. "Ele está aqui!" gritou um dos policiais, puxando Lucas para longe. Miguel se aproximou, mas Bruno se interpôs, colocando a mão em seu peito. "Fique aqui, Miguel. É uma cena de crime agora." A frieza na voz do irmão era um golpe duro. Miguel não sabia se deveria confiar na proteção que a polícia representava. "Você não. Entende, ele precisa de ajuda." Miguel tentou passar, mas a força do irmão o deteve. "Você precisa se acalmar. O tiro foi disparado perto daqui, e temos que investigar." Bruno virou-se em direção ao grupo de adolescentes, alguns deles ainda visivelmente chocados e outros começando a murmurar. Miguel sentiu uma raiva crescente. "E o que você acha que Lucas está fazendo aqui? Ele precisa da família, não de um policial que nem se importou em dar uma olhada quando estava no fundo do poço." O grito saiu angustiado, e a multidão ao redor olhou com espanto, como se o drama se tornasse uma atração ao invés de um caso de vida ou morte. Bruno, alcançando um tom de calma forçada, sussurrou. "Ele precisa entender que você não pode protegê-lo. De tudo. O que ele está fazendo é um risco, e eu não posso desviar a atenção." Nesse instante, um grito ecoou da multidão. "Olhem!" Enquanto alguém apontava para um homem com capuz que observava de longe, Miguel sentiu seu coração disparar. Era o mentor de Lucas, o mesmo garoto que havia feito promessas vazias e jogado o menino em um abismo.
O que ele estava fazendo ali? Ele está aqui! Outra voz gritou, e Miguel sentiu uma onda de raiva e pânico. Bruno parecia compreender a gravidade da situação e se preparou para agir. Fique atrás de mim, ordenou, enquanto as luzes azuis brilhavam mais intensamente. Mas antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, o homem do capuz acenou e disparou em direção à saída, misturando-se entre a multidão apavorada. Miguel ficou estático, a adrenalina impulsionando-o. Não, não, Lucas! Gritou, vendo seu filho tentando se levantar, seguindo o homem. Era um impulso incontrolável. Antes que pudesse pensar em mais razões para não fazer, Miguel sussurrou, com um peso no coração. Desculpa, Bruno, não posso. E ele correu. A multidão se dividiu, e a percepção de Miguel era única. Ele precisava alcançar Lucas antes que fosse tarde demais. Atrás dele, a voz de Bruno ecoava, mas seu chamado era abafado pelo som do próprio coração. O que poderia acontecer em seguida? Miguel mal tinha ideia do que estava prestes a descobrir sobre seu irmão e a verdadeira razão pela qual ele estava ali naquele momento. A corrida se intensificou. Tudo o que Miguel queria era salvar Lucas. Mas a verdade que estava prestes a desvelar-se poderia ser a última coisa que ele desejava saber. E no horizonte a sombra do mentor se dissipava, mas a revelação apenas começava. O que mais permaneceria oculto em seu mundo, em sua própria família? Miguel ficou paralisado ao ver seu irmão Bruno de farda, com a insígnia da polícia brilhando sob as luzes dos carros da viatura. Era como um tapa na cara que o despertava de um pesadelo. Bruno? Ele o havia perdido para o vício e agora estava ali, diante dele, como oficial da lei. A adrenalina pulava nas veias de Miguel. Tudo ao redor parecia desvanecer enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Bruno se virou para ele, uma mistura de preocupação e autoridade em seu olhar. Você está bem, Miguel? Sua voz soava estranha. Miguel hesitou, sem saber como responder. A presença do irmão misturava lembranças do passado com uma nova realidade, agora distante. E o Lucas? Miguel finalmente conseguiu perguntar, seu coração acelerando ao olhar para o filho no chão, ainda atordoado. Ele precisa de ajuda. Fique aqui, é uma cena de crime agora. Bruno colocou a mão em seu peito, bloqueando sua passagem. A frieza na voz do irmão era agonizante. O tiro foi disparado perto, vamos isolar a área. E você acha que Lucas precisa da polícia? Ele precisa da família, não de um policial que nos abandonou. Miguel estava em chamas, a raiva explodindo dentro dele. A multidão ao redor observava, seus rostos uma mistura de choque e curiosidade. Bruno, forçando-a. Calma, sussurrou. Ele precisa entender que você não pode protegê-lo de tudo. O que ele está fazendo é um risco. Nesse momento, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém apontava para um homem de capuz, observando de longe. O coração de Miguel disparou. Era o mentor de Lucas, e ele ali estava, cercado por um halo de mistério e perigo. O que ele fazia ali? Ele está aqui! Gritou um dos meninos, e a tensão aumentou. Miguel se sentiu tomado por uma onda de raiva e pânico. Bruno parecia entender a situação e se preparou para agir. Fique atrás de mim, ordenou, sua voz firme. Mas Miguel não podia pensar. Seu instinto gritava para correr atrás de Lucas. E então, como para aumentar sua angústia, o homem de capuz começou a se mover. Miguel não podia deixá-lo escapar. Lucas! Gritou, vendo seu filho tentar se levantar e seguir o homem. Não havia tempo para pensar. Antes que pudesse hesitar, ele gritou, Desculpa, Bruno, não posso. Eu vou atrás dele. E então ele correu. A multidão se dividiu quando Miguel passou, focado em alcançar Lucas. Mas o que ele não esperava foi o que aconteceu em seguida. Enquanto corria, o céu pareceu escurecer de repente, e do nada,
Uma explosão ecoou. Uma bomba, um barulho ensurdecedor tomou conta do lugar, seguidos por gritos de terror e pânico. Miguel parou, atordoado. Ele não sabia de onde vinha o som, mas tudo ao seu redor começou a desmoronar. O caos se instaurou. Pessoas correndo, outras caindo. O ar estava pesado e ele não sabia se o eco era o da explosão ou da sua mente gripada pelo medo. E então, no meio da confusão, Miguel viu. Ele viu alguém tirando a máscara, a verdadeira identidade se revelando em meio à fumaça. Era Bruno. Aquela farda não era para proteger, era para controlar. O rosto de Bruno estava frio, uma expressão que Miguel nunca tinha visto. A verdade como um arranhão. A revolta tomou conta de Miguel. Bruno, não! Ele gritou. Mas, na verdade, a palavra ficou presa na garganta. Tudo estava mudando. O irmão que ele conhecia não era mais quem pensava. O que você está fazendo? A resposta que Bruno deu foi um sussurro, mas Miguel sabia. Ele sabia que havia mais segredos escondidos ali. Segredos que poderiam triturar a esperança e a confiança que ainda restava. A realidade se despedaçava diante de seus olhos, e ele se perguntava: quem era realmente o irmão que perdeu? E Lucas? O que aconteceria se ele caísse nas garras desse novo Bruno? Erdido em suas emoções, Miguel começou a sentir o peso das escolhas que deveriam ser feitas. O que mais poderia ser revelado? E agora, em meio à destruição, o que eles seriam se saíssem vivos disso? O que restaria daquela noite quando a poeira assentasse? E em meio a toda essa confusão, uma pergunta ainda ressoava na mente de Miguel. Em quem ele poderia confiar agora? Miguel ficou paralisado ao ver seu irmão Bruno de farda, com a insígnia da polícia brilhando sob as luzes dos carros da viatura. Era como um tapa na cara que o despertava de um pesadelo. Bruno, ele o havia perdido para o vício, e agora estava ali, diante dele como oficial da lei. A adrenalina pulava nas veias de Miguel. Tudo ao redor parecia desvanecer, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Bruno se virou para ele, uma mistura de preocupação e autoridade em seu olhar. Você está bem, Miguel? Sua voz soava estranha. Miguel hesitou, sem saber como responder. A presença do irmão misturava lembranças do passado com uma nova realidade, agora distante. E o Lucas? Miguel finalmente conseguiu perguntar, seu coração acelerando ao olhar para o filho no chão, ainda atordoado. Ele precisa de ajuda. Fique aqui. É uma cena de crime agora. Bruno colocou a mão em seu peito, bloqueando sua passagem. A frieza na voz do irmão era agonizante. O tiro foi disparado perto. Vamos isolar a área. E você acha que Lucas precisa da polícia? Ele precisa da família, não de um policial que nos abandonou. Miguel estava em chamas, a raiva explodindo dentro dele. A multidão ao redor observava, seus rostos uma mistura de choque e curiosidade. Bruno, forçando a calma, sussurrou. Ele precisa entender que você não pode protegê-lo de tudo. O que ele está fazendo é um risco. Nesse momento, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém apontava para um homem de capuz, observando de longe. O coração de Miguel disparou. Era o mentor de Lucas, e ele ali estava, cercado por um halo de mistério e perigo. O que ele fazia? Ali? Ele está aqui! Gritou um dos meninos, e a tensão aumentou. Miguel se sentiu tomado por uma onda de raiva e pânico. Bruno parecia entender a situação e se preparou para agir. Fique atrás de mim, ordenou, sua voz firme, mas Miguel não podia pensar. Seu instinto gritava para correr atrás de Lucas. E então, como para aumentar sua angústia, o homem de capuz começou a se mover. Miguel não podia deixá-lo escapar. Lucas! Gritou, vendo seu filho tentar se levantar e seguir o homem. Não havia tempo para pensar. Antes que pudesse hesitar, ele gritou. Desculpa, Bruno, não posso. Eu vou atrás dele. E então ele correu. A multidão se dividiu quando Miguel passou, focado em alcançar Lucas. Mas o que ele não esperava foi o que
Aconteceu em seguida. Enquanto corria, o céu pareceu escurecer de repente, e do nada, uma explosão ecoou. Uma bomba? Um barulho ensurdecedor tomou conta do lugar, seguidos por gritos de terror e pânico. Miguel parou, atordoado. Ele não sabia de onde vinha o som, mas tudo ao seu redor começou a desmoronar. O caos se instaurou. Pessoas correndo, outras caindo. O ar estava pesado, e ele não sabia se o eco era o da explosão ou da sua mente gripada pelo medo. E então, no meio da confusão, Miguel viu. Ele viu alguém tirando a máscara, a verdadeira identidade se revelando em meio à fumaça. Era Bruno. Aquela farda não era para proteger, era para controlar. O rosto de Bruno estava frio, uma expressão que Miguel nunca tinha visto. A verdade como um arranhão. A revolta tomou conta de Miguel. "Bruno, não!" ele gritou. Mas na verdade a palavra ficou presa na garganta. Tudo estava mudando. O irmão que ele conhecia não era mais quem pensava. "O que você está fazendo?" A resposta que Bruno deu foi um sussurro, mas Miguel sabia. Ele sabia que havia mais segredos escondidos ali. Segredos que poderiam triturar a esperança e a confiança que ainda restava. A realidade se despedaçava diante de seus olhos. E ele se perguntava: quem era realmente o irmão que perdeu? E Lucas, o que aconteceria se ele caísse nas garras desse novo Bruno? Perdido em suas emoções, Miguel começou a sentir o peso das escolhas que deveriam ser feitas. O que mais poderia ser revelado? E, agora, em meio à destruição, o que eles seriam se saíssem vivos disso? O que restaria daquela noite quando a poeira assentasse? E em meio a toda essa confusão, uma pergunta ainda ressoava na mente de Miguel. Em quem ele poderia confiar agora? Miguel ficou paralisado ao ver seu irmão Bruno de farda, com a insígnia da polícia brilhando sob as luzes dos carros da viatura. Era como um tapa na cara que o despertava de um pesadelo. Bruno, ele o havia perdido para o vício. E agora estava ali, diante dele, como oficial da lei. A adrenalina pulava nas veias de Miguel. Tudo ao redor parecia desvanecer, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Bruno se virou para ele, uma mistura de preocupação e autoridade em seu olhar. "Você tá bem, Miguel?" Sua voz soava estranha. Miguel hesitou, sem saber como responder. A presença do irmão misturava lembranças do passado com uma nova realidade, agora distante. E o Lucas? Miguel finalmente conseguiu perguntar, seu coração acelerando ao olhar para o filho no chão, ainda atordoado. "Ele precisa de ajuda. Fique aqui, é uma cena de crime agora." Bruno colocou a mão em seu peito, bloqueando sua passagem. A frieza na voz do irmão era agonizante. "O tiro foi disparado perto. Vamos isolar a área. E você acha que Lucas precisa da polícia? Ele precisa da família, não de um policial que nos abandonou." Miguel estava em chamas, a raiva explodindo dentro dele. A multidão ao redor observava, seus rostos uma mistura de choque e curiosidade. Bruno, forçando. "Acalma", sussurrou. "Ele precisa entender que você não pode protegê-lo de tudo. O que ele está fazendo é um risco." Nesse momento, um grito cortou o ar. "Olhem!" Alguém apontava para um homem de capuz, observando de longe. O coração de Miguel disparou. Era o mentor de Lucas, e ele ali estava, cercado por um halo de mistério e perigo. O que ele fazia ali? "Ele está aqui!" gritou um dos meninos, e a tensão aumentou. Miguel se sentiu tomado por uma onda de raiva e pânico. Bruno parecia entender a situação e se preparou para agir. "Fique atrás de mim", ordenou, sua voz firme. Mas Miguel não podia pensar. Seu instinto gritava para correr atrás de Lucas. E então, como para aumentar sua angústia, o homem de capuz começou a se mover. Miguel não podia deixá-lo escapar. "Lucas!" gritou, vendo seu filho tentar se levantar e seguir o homem. Não havia tempo para pensar. Antes que pudesse hesitar, ele gritou:
Desculpa, Bruno, não posso. Eu vou atrás dele. E então ele correu. A multidão se dividiu quando Miguel passou, focado em alcançar Lucas. Mas o que ele não esperava foi o que aconteceu em seguida. Enquanto corria, o céu pareceu escurecer de repente e, do nada, uma explosão ecoou. Uma bomba? Um barulho ensurdecedor tomou conta do lugar, seguido por gritos de terror e pânico. Miguel parou, atordoado. Ele não sabia de onde vinha o som, mas tudo ao seu redor começou a desmoronar. O caos se instaurou. Pessoas correndo, outras caindo. O ar estava pesado, e ele não sabia se o eco era o da explosão ou o da sua mente gripada pelo medo. E então, no meio da confusão, Miguel viu. Ele viu alguém tirando a máscara, a verdadeira identidade se revelando em meio à fumaça. Era Bruno. Aquela farda não era para proteger, era para controlar. O rosto de Bruno estava frio, uma expressão que Miguel nunca tinha visto. A verdade como um arranhão. A revolta tomou conta de Miguel. Bruno, não! Ele gritou. Mas na verdade a palavra ficou presa na garganta. Tudo estava mudando. O irmão que ele conhecia não era mais quem pensava. O que você está fazendo? Bruno apenas sorriu de forma sombria e, num movimento rápido, puxou um rádio do bolso. Está feito. Eles vêm agora, disse ele com um tom estranho, quase triunfante. Miguel sentiu o sangue gelar. O que ele quis dizer com isso? Ele não podia acreditar no que ouvia. A multidão estava apavorada, mas Miguel fixou o olhar em Bruno. Você está do lado deles. Você nunca deixou a droga. O que está acontecendo com você, irmão? Sua voz tremia de desespero, tentando alcançar a essência do irmão que ele conhecia. Bruno se virou, olhando para Miguel com frieza. Você não entende, Miguel. Isso é maior do que você e eu. Eu fiz minha escolha. E então, um estrondo. Um grupo de policiais entrou na cena, mas não estavam lá para proteger. Miguel observou horrorizado enquanto eles começaram a prender os adolescentes presentes, incluindo Lucas. Não, ele não podia deixar isso acontecer. Parem! Ele não fez nada! Gritou, tentando alcançar Lucas. Mas Bruno o empurrou para o chão. É assim que as coisas funcionam agora. Não temos espaço para fraquezas, disse Bruno com um desdém que cortou Miguel como uma lâmina. A expressão de Lucas, cheia de pânico, fazendo com que o coração de Miguel ardesse. A revelação do lado de Bruno, seu envolvimento com a corrupção, a farsa da autoridade, tudo isso deixava Miguel sem chão. Ele se levantou, pronto para lutar, mas a imagem de Lucas sendo arrastado pela multidão de policiais o desmontou. E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava impossível de ignorar. Quantas mentiras estavam escondidas sob a superfície de suas vidas? O que mais Bruno havia feito? Nesse momento, Miguel soube que tudo estava prestes a se desmoronar. A verdade do passado, as escolhas, a família, tudo se entrelaçava em um nó impossivelmente complexo. O que você realmente é, Bruno? Ele perguntou, mas o irmão apenas agarrou seu rádio, ignorando a questão. A confusão e o pânico preenchiam o ar, e Miguel se sentia como se estivesse em um pesadelo. E assim, entre a destruição, Miguel percebeu que a luta estava apenas começando. A noite ainda guardava segredos obscuros, e ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Miguel ficou paralisado ao ver seu irmão Bruno de farda, com a insígnia da polícia brilhando sob as luzes dos carros da viatura. Era como um tapa na cara que o despertava de um pesadelo. Bruno? Ele o havia perdido para o vício e agora estava ali, diante dele como oficial da lei. A adrenalina pulava nas veias de Miguel. Tudo ao redor parecia desvanecer, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Bruno se virou para ele, uma mistura de preocupação e autoridade em seu olhar. Você está bem, Miguel? Sua voz soava estranha.
Miguel hesitou, sem saber como responder. A presença do irmão misturava lembranças do passado com uma nova realidade, agora distante. E o Lucas? Miguel finalmente conseguiu perguntar, seu coração acelerando ao olhar para o filho no chão, ainda atordoado. Ele precisa de ajuda. Fique aqui. É uma cena de crime agora. Bruno colocou a mão em seu peito, bloqueando sua passagem. A frieza na voz do irmão era agonizante. O tiro foi disparado perto. Vamos isolar a área. E você acha que Lucas precisa da polícia? Ele precisa da família, não de um policial que nos abandonou. Miguel estava em chamas, a raiva explodindo dentro dele. A multidão ao redor observava, seus rostos uma mistura de choque e curiosidade. Bruno, forçando a calma, sussurrou. Ele precisa entender que você não pode protegê-lo de tudo. O que ele está fazendo é um risco. Nesse momento, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém apontava para um homem de capuz, observando de longe. O coração de Miguel disparou. Era o mentor de Lucas, e ele ali estava, cercado por um halo de mistério e perigo. O que ele fazia ali? Ele está aqui! Gritou um dos meninos, e a tensão aumentou. Miguel se sentiu tomado por uma onda de raiva e pânico. Bruno parecia entender a situação e se preparou para agir. Fique atrás de mim, ordenou, sua voz firme, mas Miguel não podia pensar. Seu instinto gritava para correr atrás de Lucas. Então, como para aumentar sua angústia, o homem de capuz começou a se mover. Miguel não podia deixá-lo escapar. Lucas, gritou, vendo seu filho tentar se levantar e seguir o homem. Não havia tempo para pensar. Antes que pudesse hesitar, ele gritou, desculpa, Bruno. Não posso, eu vou atrás dele. E então ele correu. A multidão se dividiu quando Miguel passou, focado em alcançar Lucas. Mas o que ele não esperava foi o que aconteceu em seguida. Enquanto corria, o céu pareceu escurecer de repentinho, e do nada, uma explosão ecoou. Uma bomba. Barulho ensurdecedor tomou conta do lugar, seguido por gritos de terror e pânico. Miguel parou, atordoado. Ele não sabia de onde vinha o som, mas tudo ao seu redor começou a desmoronar. O caos se instaurou. Pessoas correndo, outras caindo. O ar estava pesado, e ele não sabia se o eco era o da explosão ou o da sua mente gripada pelo medo. E então, no meio da confusão, Miguel viu. Ele viu alguém tirando a máscara, a verdadeira identidade se revelando em meio à fumaça. Era Bruno. Aquela farda não era para proteger, era para controlar. O rosto de Bruno estava frio, uma expressão que Miguel nunca tinha visto. A verdade como um arranhão. A revolta tomou conta de Miguel. Bruno, não! Ele gritou. Mas, na verdade, a palavra ficou presa na garganta. Tudo estava mudando. O irmão que ele conhecia não era mais quem pensava. O que você está fazendo? Bruno apenas sorriu de forma sombria e, num movimento rápido, puxou um rádio do bolso. Está feito. Eles vêm agora, disse ele com um tom estranho, quase triunfante. Miguel sentiu o sangue gelar. O que ele quis dizer com isso? Ele não podia acreditar no que ouvia. A multidão estava apavorada, mas Miguel fixou o olhar em Bruno. Você está do lado deles? Você nunca deixou a droga? O que está acontecendo com você, irmão? Sua voz tremia de desespero, tentando alcançar a essência do irmão que ele conhecia. Bruno se virou, olhando para Miguel com frieza. Você não entende, Miguel. Isso é maior do que você e eu. Eu fiz minha escolha. E então, um estrondo. Um grupo de policiais entrou na cena, mas não estavam lá para proteger. Miguel observou horrorizado enquanto eles começaram a prender os adolescentes presentes, incluindo Lucas. Não,
Ele não podia deixar isso acontecer. Parem! Ele não fez nada! Gritou, tentando alcançar Lucas, mas Bruno o empurrou para o chão. É assim que as coisas funcionam agora. Não temos espaço para fraquezas, disse Bruno com um desdém que cortou Miguel como uma lâmina. A expressão de Lucas, cheia de pânico, fazendo com que o coração de Miguel ardesse. A revelação do lado de Bruno, seu envolvimento com a corrupção, a farsa da autoridade, tudo isso deixava Miguel sem chão. Ele se levantou, pronto para lutar, mas a imagem de Lucas sendo arrastado pela multidão de policiais o desmontou, e a pergunta que ecoava em sua mente se tornava impossível de ignorar. Quantas mentiras estavam escondidas sob a superfície de suas vidas? O que mais Bruno havia feito? Nesse momento, Miguel soube que tudo estava prestes a se desmoronar. A verdade do passado, as escolhas, a família, tudo se entrelaçava em um nó impossivelmente complexo. O que você realmente é, Bruno? Ele perguntou. Mas o irmão apenas agarrou seu rádio, ignorando a questão. A confusão e o pânico preenchiam o ar, e Miguel se sentia como se estivesse em um pesadelo. E assim, entre a destruição, Miguel percebeu que a luta estava apenas começando. A noite ainda guardava segredos obscuros, e ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Miguel ficou paralisado ao ver seu irmão Bruno de farda, com a insígnia da polícia brilhando sob as luzes dos carros da viatura. Era como um tapa na cara que o despertava de um pesadelo. Bruno, ele o havia perdido para o vício, e agora estava ali, diante dele como oficial da lei. A adrenalina pulava nas veias de Miguel. Tudo ao redor parecia desvanecer enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Bruno se virou para ele, uma mistura de preocupação e autoridade em seu olhar. Você está bem, Miguel? Sua voz soava estranha. Miguel hesitou, sem saber como responder. A presença do irmão misturava lembranças do passado com uma nova realidade, agora distante. E o Lucas? Miguel finalmente conseguiu perguntar, seu coração acelerando ao olhar para o filho no chão, ainda atordoado. Ele precisa de ajuda. Fique aqui. É uma cena de crime agora. Bruno colocou a mão em seu peito, bloqueando sua passagem. A frieza na voz do irmão era agonizante. O tiro foi disparado perto. Vamos isolar a área. E você acha que Lucas precisa da polícia? Ele precisa da família, não de um policial que nos abandonou. Miguel estava em chamas, a raiva explodindo dentro dele. A multidão ao redor observava. Seus rostos uma mistura de choque e curiosidade. Bruno, forçando a calma, sussurrou. Ele precisa entender que você não pode protegê-lo de tudo. O que ele está fazendo é um risco. Nesse momento, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém apontava para um homem de capuz, observando de longe. O coração de Miguel disparou. Era o mentor de Lucas, e ele ali estava, cercado por um halo de mistério e perigo. O que ele fazia ali? Ele está aqui! Gritou um dos meninos, e a tensão aumentou. Miguel se sentiu tomado por uma onda de raiva e pânico. Bruno parecia entender a situação e se preparou para agir. Fique atrás de mim, ordenou, sua voz firme. Mas Miguel não podia pensar. Seu instinto gritava para correr atrás de Lucas. E então, como para aumentar sua angústia, o homem de capuz começou a se mover. Miguel não podia deixá-lo escapar. Lucas! Gritou, vendo seu filho tentar se levantar e seguir o homem. Não havia tempo para pensar. Antes que pudesse hesitar, ele gritou, Desculpa, Bruno, não posso, eu vou atrás dele. Então ele correu. A multidão se dividiu quando Miguel passou, focado em alcançar Lucas. Mas o que ele não esperava foi o que aconteceu em seguida. Enquanto corria, o céu pareceu escurecer de repente, e do nada, uma explosão ecoou. Uma bomba? Um barulho ensurdecedor tomou conta do lugar, seguido por gritos de terror e pânico.
Miguel parou atordoado. Ele não sabia de onde vinha o som, mas tudo ao seu redor começou a desmoronar. O caos se instaurou, pessoas correndo, outras caindo. O ar estava pesado, e ele não sabia se o eco era o da explosão ou da sua mente gripada pelo medo. E então, no meio da confusão, Miguel viu. Ele viu alguém tirando a máscara, a verdadeira identidade se revelando em meio à fumaça. Era Bruno. Aquela farda não era para proteger. Era para controlar. O rosto de Bruno estava frio, uma expressão que Miguel nunca tinha visto. A verdade como um arranhão. A revolta tomou conta de Miguel. "Bruno, não!" ele gritou. Mas, na verdade, a palavra ficou presa na garganta. Tudo estava mudando. O irmão que ele conhecia não era mais quem pensava. "O que você está fazendo?" Bruno apenas sorriu de forma sombria e, num movimento rápido, puxou um rádio do bolso. "Está feito. Eles vêm agora", disse ele com um tom estranho, quase triunfante. Miguel sentiu o sangue gelar. O que ele quis dizer com isso? Ele não podia acreditar no que ouvia. A multidão estava apavorada, mas Miguel fixou o olhar em Bruno. "Você está do lado deles. Você nunca deixou a droga. O que está acontecendo com você, irmão?" Sua voz tremia de desespero, tentando alcançar a essência do irmão que ele conhecia. Bruno se virou, olhando para Miguel com frieza. "Você não entende, Miguel. Isso é maior do que você e eu. Eu fiz minha escolha." E então, um estrondo. Um grupo de policiais entrou na cena, mas não estavam lá para proteger. Miguel observou horrorizado, enquanto eles começaram a prender os adolescentes presentes, incluindo Lucas. "Não, ele não podia deixar isso acontecer. Parem! Ele não fez nada!" gritou, tentando alcançar Lucas, mas Bruno o empurrou para o chão. "É assim que as coisas funcionam agora. Não temos espaço para fraquezas", disse Bruno com um desdém que cortou Miguel como uma lâmina. A expressão de Lucas, cheia de pânico, fazendo com que o coração de Miguel ardesse. A revelação do lado de Bruno, seu envolvimento com a corrupção, a farsa da autoridade, tudo isso deixava Miguel sem chão. Ele se levantou, pronto para lutar, mas a imagem de Lucas sendo arrastado pela multidão de policiais o desmontou. E a pergunta que ecoava em sua mente se tornava impossível de ignorar. Quantas mentiras estavam escondidas sob a superfície de suas vidas? O que mais Bruno havia feito? Nesse momento, Miguel soube que tudo estava prestes a se desmoronar. A verdade do passado, as escolhas, a família, tudo se entrelaçava em um nó impossivelmente complexo. "O que você realmente é, Bruno?" ele perguntou, mas o irmão apenas agarrou seu rádio, ignorando a questão. A confusão e o pânico preenchiam o ar, e Miguel se sentia como se estivesse em um pesadelo. E assim, entre a destruição, Miguel percebeu que a luta estava apenas começando. A noite ainda guardava segredos obscuros, e ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. A brisa fria da madrugada envolveu o pequeno vilarejo, enquanto os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte. O sol se erguia lentamente, mas todos ali sabiam que aquela luz não traria apenas um novo dia. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado. A tensão no ar era palpável, e o medo pairava como uma sombra entre as pessoas que se reuniam na praça central. No coração do conflito, Clara respirava fundo, sentindo um nó na garganta. É agora ou... Nunca pensou, mas seu coração batia descompassado. Ao seu lado, Lucas olhava para o chão, perdido em seus próprios pensamentos. Os dois sabiam que aquele seria um momento decisivo para confrontar a verdade que vinha os atormentando. "Você está pronta, Clara?" perguntou Lucas, com um olhar que misturava preocupação e coragem. Ela sentiu.
mesmo que uma onda de incerteza a invadisse. A cidade inteira parecia ter parado para assisti-los. Pensamentos e murmúrios ecoavam na multidão. E se eles não aceitarem? E se tudo acabar em tragédia? Era o que todos pensavam. Quando Clara e Lucas se aproximaram da antiga praça, as lembranças dos dias felizes contrastavam com a tensão do presente. Recordações de risadas e brincadeiras agora pareciam ecos de um tempo distante, sufocados pela ansiedade do que estava por vir. Clara olhou para os rostos conhecidos, amigos, familiares, todos ali, mas tão distantes. Foi então que a velha Mariana, a líder do vilarejo, quebrou o silêncio. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui, disse com a voz firme. Aquela frase soltou um suspiro coletivo. O nervosismo ainda estava lá, mas havia uma nova esperança. Clara sentiu uma leveza em seu peito. Era o apoio que tanto precisava. Estamos prontos para ouvir vocês, completou Mariana. Uma onda de coragem invadiu Clara e, em um gesto ousado, ela adiantou-se, começando a contar sua história. As palavras fluíam e, com cada frase, o ambiente se tornava mais leve. Lucas se juntou a ela e, juntos, eles expuseram os medos, as dores e as verdades que haviam carregado. Os rostos que, antes estavam carregados de julgamento, começaram a mostrar compreensão. Algumas lágrimas foram derramadas, até que, em meio àquela atmosfera carregada, um aplauso surgiu. Primeiro tímido, depois crescente. A aceitação estava ali. A dor começava a dar lugar a algo maior, a reconciliação. Com a praça reverberando com aplausos e gritos de apoio, Clara e Lucas sentiram um alívio imenso. O que antes parecia um fim, agora poderia ser um novo começo. Mas mesmo com a alegria, uma vibrava, mas as respostas ainda estavam em aberto. A história deles pode ter chegado a um ponto de virada, mas o futuro ainda guardava mistérios. E era isso que tornava tudo tão emocionante. O que ainda estava por vir? Você tem que estar aqui para descobrir. Por isso, você precisa se inscrever agora em nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho que promete muito mais. Vamos juntos nessa jornada.